Na nossa sequência, importa destacar para vocês, nessa reta final, eu preciso que você tenha atenção na Lei Orgânica Nacional, no tópico denominada das funções. Artigo 4º é imprescindível. Abordamos, mas eu preciso que você estude isso inúmeras vezes. Veja e reveja até assimilar o máximo possível dessas informações, ok? No contexto, na sequência, vamos abordar agora as garantias e prerrogativas. O tema garantia examinamos na Constituição Federal. Das garantias é uma proteção dada pela Constituição ao defensor para que ele possa, com liberdade, desempenhar as suas funções. A garantia tem natureza constitucional, enquanto a prerrogativa tem natureza legal. A garantia é uma proteção constitucional, enquanto a prerrogativa é dada pela lei. A garantia viabiliza, dá segurança no cumprimento da sua função. A prerrogativa facilita o exercício do seu mistério. Pois bem, no artigo 127 da Lei Orgânica Nacional, você tem o elenco das garantias, tem 4 garantias, todas elas estão na Constituição Federal. Falamos aqui da controvérsia, que a garantia é da inamovibilidade, se absoluta ou relativa. A corrente preponderante entende que a garantia é relativa, tendo em vista aí o cabimento da remoção compulsória. Pois bem, eis aí o rol das garantias. Importa para a gente destacar agora o que se refere às prerrogativas. Prerrogativas dada pela lei. E que lei é essa? Em especial a Lei Orgânica Nacional no artigo 128. E você encontra também prerrogativas na Lei Orgânica Estadual, no artigo 87, lá tem o porte de arma, lá tem alguma e outra especificidade, mas o destaque vai ficar para as principais prerrogativas constantes da Lei Orgânica Nacional, no artigo 128. São prerrogativas. A primeira delas, eu diria, a de maior probabilidade de aparição em prova. É frequente em concurso isso ser cobrado. É muito comum, em diversos concursos já apareceu e a perspectiva é que isso possa vir a aparecer novamente. A primeira prerrogativa é a de receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista. Destaca isso. Mediante entrega dos autos com vistas. É normal, é provável que a pergunta esteja aí. Mediante entrega dos autos com vista. Qual é a prerrogativa? Receber a intimação pessoal. Quando o magistrado pratica algum ato, qual é a obrigação dele, por força de lei? Intimar o defensor e determinar a remessa dos autos. E a hipótese contundente hoje que se discutiu e pacificou é quando um defensor toma ciência de uma sentença publicada na audiência. Quando começa o prazo? Estamos numa audiência, foi publicada aqui, foi proferida e publicada aqui uma sentença e o defensor foi intimado desta sentença. Pois bem, quando começa a correr o prazo? O defensor tem o prazo em dobro. A discussão gerou uma controvérsia e a posição majoritária da jurisprudência do STJ é a seguinte: a intimação feita em audiência, ok, deu ciência ao defensor, mas o início do prazo vai se dar com a remessa dos autos ao defensor. Imagine então que hoje eu sou intimado de uma sentença numa audiência, esse processo leva aí 10, 15 dias pelo cartório e para outras partes e pelo juiz, e só daqui a 15 dias ou 20 é que eu recebo os autos. Quando começou o prazo? Da intimação na audiência ou da entrega dos autos com vista? Posição jurisprudencial é no sentido de que a contagem do prazo se inicia por força do 128, inciso 1, com a entrega dos autos com vista. Importante isso, ok? É muito relevante esse dispositivo e eu pediria, inclusive, que você fizesse uma referência lá ao Código de Processo Civil, artigo 1003, parágrafo 1º, combinando ele com a Lei Complementar 80, artigo 128, inciso 1, ok? Então, qual é a primeira prerrogativa? Receber, mediante entrega dos autos com vistas, a
intimação pessoal. Primeira prerrogativa, o defensor tem a prerrogativa de receber a intimação pessoal dos atos realizados pelo juízo. Tá, e essa intimação ela vai se dar também mediante entrega dos autos com vista. Fundamental isso. Essa intimação pessoal, e paralelo a ela, nesta prerrogativa, nós vamos encontrar uma segunda hipótese coadjuvante, que é o prazo em dobro. E aí vem a pergunta: contando-se-lhe em dobro, o que diz a lei? Todos os prazos. Cuidado com isso. Contando-se-lhe em dobro, todos os prazos. A história não é bem assim. Tá vendo aí? É verdade que o defensor público tem o prazo em dobro. Isso é fato, isso é verdade. Agora, esse prazo em dobro se dá para todos os prazos? Não, se dá para os prazos processuais. Preciso que você, quando grife essa palavra todos, e ponha uma setinha e ponha do lado. Ver CPC, artigo 186. Vou ler para vocês 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. A contagem do prazo em dobro é para as manifestações processuais. Logo, não há prazo em dobro para os prazos de direito material. Os prazos decadenciais não recebem a dobra. O prazo decadencial do mandado de segurança, 120 dias, não há dobra. O prazo da ação rescisória, 2 anos, não há dobra. Cuidado, então, quando você lê o artigo 128, inciso 1 da Lei Orgânica Nacional, ele diz lá, na parte final, contando-se-lhe em dobro todos os prazos. Contando-se-lhe em dobro todos os prazos. São todos os prazos? Não. Do lado desse todos, ponha CPC, artigo 186, porque lá ele diz prazos processuais, não atinge os prazos de direito material. Ok? Dado importante, creio que das prerrogativas a de maior probabilidade em prova seja essa, em especial a questão da intimação pessoal. Destaco, mediante entrega dos autos com vista. A questão discutível foi: defensor público é intimado numa audiência. Tá aí. Quando começa a correr o prazo? Da intimação na audiência ou do recebimento dos autos com vista? Posição de interpretação do STJ dessa prerrogativa é no sentido de que o início do prazo vai se dar com o recebimento dos autos com vista. Tem jurisprudência nesse sentido, importante que você fique atento a esse tema. Probabilidade muito forte de se explorar isso em prova, ok? Bem, nesta sequência, você tem aí diversas prerrogativas. Vamos destacar agora a prerrogativa número 6. Diz lá a prerrogativa número 6. Comunicar-se pessoal e reservadamente com os seus assistidos, quando esses se acharem presos ou detidos, mesmo incomunicáveis. Mesmo incomunicáveis, grifa incomunicáveis. A incomunicabilidade, em que pese estar escrita no Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal fala da incomunicabilidade no artigo 21, mas ela caiu. Não existe mais na ordem jurídica a permissão para a incomunicabilidade. Por quê? A Constituição Federal, no artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º, diz: é vedado a incomunicabilidade do preso. Pergunta-se: precisa do defensor de alguma autorização de alguém para entrevistar-se com o preso? Não. O juiz declarou que o preso é incomunicável. Ato inconstitucional. É vedado a incomunicabilidade do preso. 136, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal. É vedada a incomunicabilidade do preso. Lembrando que o defensor não precisa de autorização de ninguém, nem a judicial, nem a o que for, para entrevistar-se. Inclusive, é obrigação do defensor entrevistar-se com o preso. Pois bem, na sequência, inciso 8, diz lá: examinar em qualquer repartição pública ou privada, autos de flagrantes, inquéritos, processos, assegurada a obtenção de cópias. Pois bem,
É característica do inquérito que ele é sigiloso. Opa! É característica do inquérito que ele é sigiloso. Essa característica do inquérito que é sigiloso impede que o defensor público tenha acesso? Não, não impede. Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante 14, o que ela diz? É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão de competência judiciária que digam respeito ao exercício do direito de defesa. É direito do defensor ter o quê? Acesso aos elementos de prova. Súmula vinculante 14. Importante este destaque, ok? Nesse contexto vem a próxima prerrogativa, poder de requisição. O poder de requisição está no artigo 128, inciso 10. Pergunta-se, o defensor público tem poder de requisição? Destaco para vocês, o Supremo Tribunal Federal, quando julgou a ADI 230, declarou que na Constituição do Estado do Rio de Janeiro existe um dispositivo, que é o artigo 181, inciso 4, dando ao defensor público poder de requisição. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o dispositivo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Entendeu o Supremo que isso violaria o princípio da paridade de armas com os advogados, a requisição de instituições particulares. Pois bem, essa é a decisão do Supremo. Pergunta-se, o defensor público continua tendo poder de requisição? Tema controvertido com duas correntes. Eu quero que vocês destaquem que a Defensoria Pública do Rio continua entendendo que o defensor público tem sim poder de requisição. E o poder de requisição que foi declarado inconstitucional foi o previsto na Constituição do Estado. Logo, o que está previsto na Constituição, na Lei Orgânica Nacional, não foi declarado inconstitucional. Inclusive, isso foi objeto de debate durante o julgamento da ADI 239. Mas eu quero que você visualize, põe aí, ver deliberação 125 do Conselho Superior da Defensoria Pública, no artigo 9º, inciso 7. O artigo 9º, inciso 7 da deliberação do Conselho Superior dá ao defensor, reconhece ao defensor o poder de requisição na tutela coletiva. Importante esse destaque, ok? Cuidado com o que diz a jurisprudência do Supremo, no enunciado na ADI 230. Num primeiro momento se parece que o defensor não tem mais poder de requisição, mas a situação não é tão simples assim como à primeira vista possa transparecer, ok? Sustenta a Defensoria Pública que o que foi declarado inconstitucional não foi a totalidade, continua tendo fundamento de poder de requisição no artigo 128, inciso 10, e nisso daí é que foi deliberado, veio a deliberação 125, destacando artigo 9º, inciso 7. Essa deliberação é de 2017, ok? Poder de requisição, importante destacar. Próximo inciso, representar a parte. Esse dispositivo é interessante porque, de regra, o advogado, para representar a parte, ele precisa de procuração. Pergunta-se, o defensor público precisa de procuração para defender o interesse do assistido? Não. Em regra, não. Onde está isso? É prerrogativa do defensor representar a parte sem procuração. Está lá, representar a parte em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato. Essa disposição ela está reproduzida no Código de Processo Civil, no artigo 287, parágrafo único. Dispensada a juntada de procuração se a parte for representada pela Defensoria Pública. Isso está também no Código de Processo Penal, no 266, que diz: a constituição de defensor independerá de mandado.
Mandato, se o acusado ou indicar por ocasião do interrogatório. Então, qual é a regra? Diferente do advogado, que precisa de procuração para atuar em juízo, o defensor público não precisa de procuração. A representação que o advogado tem com a parte é uma representação de direito privado, natureza contratual. A representação que o defensor tem do assistido é de direito público, uma representação com base em lei, legal, não precisa de procuração. Esta é a regra para o defensor. Agora, para situações excepcionais, o defensor, para praticar determinados atos, vai precisar de procuração. E que atos seriam estes? Esses atos excepcionais você encontraria no CPC, no artigo 105, segunda parte. Quais atos? Receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, renunciar direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso. Então, resumindo, o defensor representa a parte sem procuração. Assim diz a Lei Orgânica Nacional, assim diz o CPC no artigo 287, assim diz o CPP no 266. Pois bem, esta é a regra. Agora, excepcionalmente, o defensor, para praticar determinados atos, vai precisar sim de procuração. Não é frequente esse tipo de conduta, mas eis o cenário, ok? Feito essa observação, vamos agora para o inciso 12. Diz lá: é prerrogativa, deixar de patrocinar a ação quando ela for manifestamente incabível ou inconveniente aos interesses da parte sobre o patrocínio, comunicando o fato ao defensor geral. Pergunta-se, em havendo divergência técnica entre o interesse do acusado, a autodefesa do acusado e o defensor, qual que prevalece? O acusado não quer recorrer e o defensor quer recorrer. Qual interesse prevalece? Prevalece o interesse do defensor, porque a defesa técnica prepondera sobre a autodefesa. O defensor público tem melhores condições de avaliar a conveniência e oportunidade de um recurso. Nesse sentido, é a súmula 705 do STF. Diz lá: a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este intentada. Nesse contexto, preciso que você também faça referência aos artigos 4º, parágrafo 8º, da Lei Orgânica Nacional, artigo 4º, parágrafo 8º, artigo 4A, inciso 3, fala sobre a hipótese onde o defensor, entendendo que a pessoa não faz jus à gratuidade, caberia que o defensor recorresse de ofício de sua decisão ao defensor geral. Importante, então, destacar aí que, além desse dispositivo, importa você verificar a resolução 555, que trata com mais pormenores desse dispositivo, ok? Pois bem, dentro desse contexto, sugiro que vocês passem os olhos no artigo 129, que estão os deveres do defensor público. É útil que você também leia o artigo 130, que fala das proibições do defensor público, o 131 dos impedimentos, e são tópicos que não há divergência, não há discussão. E quero com isso apenas destacar para vocês a parte final. Sobre necessitados. Necessitados, existe o econômico, que é a regra. Necessitado econômico é a regra, é o tomador do serviço da Defensoria Pública. E quem é necessitado econômico? Necessitado econômico tem um conceito na deliberação 124, no artigo 3º. Em regra, o defensor público atua em favor do pobre, do necessitado econômico. Quem é este? Artigo 3º da deliberação 124. A deliberação 124, no artigo 3º, dá o conceito de necessitado econômico ou hipossuficiente econômico. Esta é a regra. E, excepcionalmente, nós vamos ter o necessitado jurídico, também chamado de vulnerável. O vulnerável está no artigo 2º, da mesma deliberação, da deliberação
124. E sugiro, peço a vocês que não deixem de ler uma decisão do STJ, que é a referente à amplitude da palavra necessitado. Procurem depois no site o embargos de divergência no recurso especial número 1192577. STJ, embargos de divergência no recurso especial 1192577. Importante, pois lá ele fala do necessitado econômico, que é a regra, e do necessitado jurídico ou vulnerável, que é a exceção. Ok? Abraço a todos e até breve no nosso próximo módulo, no nosso próximo encontro.